Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
Bom dia, meus amigos, bom dia, irmãos em Cristo Jesus. Uma alegria imensa abrirmos mais um trabalho patrocinado pela nossa querida Federação Espírita de Rondônia, o nosso Rondônia Espírita. Bom dia, Naira. Bom dia, Daliane nos bastidores, Margarete, toda a nossa equipe de arte, de comunicação. Bom dia ao nosso convidado especial dessa manhã, o meu amigo Jorge Alberto de la Canto. Bom dia, Jorge. Olá, Pedro, boa tarde, bom dia para você, bom dia, boa tarde para você que está conosco ligado, boa tarde também para você, Naira. Sejamos todos muito bem-vindos a mais este nosso momento de estudo. Já digo boa tarde porque lá para o lado ocidental do Brasil já são 11 horas da manhã, já está acabando a manhã mesmo, né? Então já estamos no finalzinho. Mas aí para você é bom dia mesmo, Pedro. Como é que estão as coisas? Tudo bem? É isso aí, Jorge Alberto. Pedro, eu tive uma notícia. Me disseram que ontem teve um evento muito bom. O que foi que houve ontem? Foi um evento patrocinado pelas áreas de atendimento espiritual, mediunidade e estudo juntos, sob a orientação do nosso querido amigo Hélio Blum, Hércules Romano e Flávio Gabi, os respectivos responsáveis pelas áreas. Muito bom. De 1 às 5 da tarde. Maravilhoso. Encontro que ficou gravado no coração de todos nós rondonienses. Que bacana. Mas, Jorge Alberto, vamos prosseguir com o nosso trabalho nessa manhã. Vamos. E, antes de tudo, externando nossa gratidão a Deus por nos conceder mais esta oportunidade de estarmos juntos, estudando a mensagem que o Cristo nos legou, como roteiro seguro de libertação da criatura humana. Vamos manter os pensamentos elevados e vamos orar. Deus, nosso Pai amoroso, Divino Mestre Jesus, benfeitores amigos, que fazem a sua vontade no mundo e que, por acréscimo de bondade e misericórdia, nos orientam, nos guiam, nos conduzindo na direção do bem e da paz. Nossa gratidão por este momento que nos é ofertado, tenho certeza, pela misericórdia do Pai Criador, de estarmos em torno da Tua mensagem, Senhor, que tem o poder de nos impulsionar na direção do Pai, da felicidade que nos aguarda a todos como filhos de Deus que somos. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos trabalhos desta manhã, envolvendo cada um de nós que estiver sintonizado contigo, com o teu coração generoso, nesta manhã, com bênçãos de muita paz, de equilíbrio, de saúde, de bem-estar, de fé, uma fé raciocinada, uma fé compreensiva, para que possamos juntos, de mãos dadas, marcharmos na direção da felicidade, através deste roteiro seguro que tu nos legou, que é o teu Evangelho Redentor. Bênção de paz para todos nós, Senhor. E que o nosso encontro desta manhã possa transcorrer num clima de fraternidade e de muita paz. Que assim seja, Senhor. Meus amigos, temos a grata satisfação de termos aqui o nosso companheiro, que, diga-se de passagem, está em Rondônia, né? Jorge Alberto, Porto Velho, está conosco aqui. Passamos a palavra neste momento a você, meu amigo. E gratidão pelo final de semana passada em que tivemos a oportunidade de viajar por esse interior, depois de anos que a gente não fazia isso. Foi. E até falei para o Pedro que nas próximas oportunidades que eu voltar a Rondônia, quero ver se a gente abre uma janela na agenda, se possível, de acordo com a programação, para a gente rodar pelas cidades, rever os amigos queridos do interior de Rondônia. Vamos começar então, Pedro? De fato, a humanidade ainda tem muita dificuldade de entender a mensagem de Jesus. Embora seja uma mensagem que já tem 2000 anos, ainda é uma mensagem muito desconhecida
de muitas pessoas sobre o planeta Terra. Isso porque, ao longo da história do Ocidente, nós tivemos muita dificuldade de entender o que era a mensagem de Jesus. Desde o princípio, porque os profetas de Israel trouxeram notícias de que o Messias viria, de que o Messias nasceria, de que o Messias revolucionaria a humanidade. E desde o princípio, a ideia que se construiu sobre o que seria a mensagem do Messias estava fundamentalmente ligada a um ideal político. Jesus era esperado como um libertador. A ideia de Israel era que o Messias, quando viesse, iria sentar no trono de Israel e iria reinar para todo sempre. Que seu reinado não teria fim, e ele seria o rei dentre os reis. O rei dos reis. Essa expressão em hebraico ela é muito usada. O hebraico ele não tem o superlativo absoluto sintético, que é dizer assim, isto é belíssimo, isto é riquíssimo, isto é, sei lá, pequeníssimo. Nós não temos isso. O hebraico ele usa assim, o pequeno entre os pequenos, o grande entre os grandes, o rico entre os ricos. E quando se fala o rei dos reis, é no sentido de oferecer ao Messias uma condição espiritual extraordinária. E foi assim, dentro dessa leitura, que os homens aguardaram pelo Messias como um grande libertador. E ele vai surgir na história exatamente na época que o Império Romano está dominando Israel, o que fortalece a ideia de que o Messias, quando viesse, viria libertar Israel do jugo dos seus dominadores, tal como Moisés teria feito no passado, libertando o povo hebreu do jugo dos egípcios. Se Moisés, que não era Messias, libertou o povo das garras do Egito, o que não fará o Messias diante da dominação que os romanos assim faziam? Então, essa conexão entre a mensagem de Jesus e uma mensagem política, ela é a primeira das perspectivas que se dá à figura de Jesus. E assim, muitos daqueles que estavam ligados a interesses políticos da época, como os zelotes, estão ávidos por Jesus, por enxergar nele o libertador de Israel. Mas a mensagem de Jesus não vai nessa direção. Não vai. Jesus vem trazendo ensinamentos diferentes, mas para que ele pudesse atrair as pessoas, para que as pessoas se sentissem interessadas na mensagem que ele trazia, Jesus se vale de um recurso muito interessante para promover este processo de aproximação desse indivíduo, dos indivíduos, com relação a Deus. Jesus utiliza de uma estratégia, que eram as curas. O que fazia Jesus? Chegava numa comunidade e curava algumas pessoas. Isso fazia com que, naquela época, houvesse um interesse muito grande em se aproximar daquele homem que tinha o poder de curar. Mas esse não era o objetivo dele, mas as pessoas estavam extremamente sedentas de cura física. Então, quando Jesus entrava nas aldeias e curava as pessoas, imediatamente um grupo enorme de indivíduos se juntava para querer efetivamente que Jesus curasse todo mundo. Então, havia uma ênfase muito grande para o aspecto curador que Jesus oferecia para as comunidades dos vilarejos
por onde ele passava fazendo as suas pregações. É lógico que nem todos o viam como um libertador, da maneira como grande parte da população via. Sim, havia muitos que o viam da maneira correta, como também havia muitos que não o viam simplesmente como um curador de corpos. Esses tinham a possibilidade de enxergar Jesus não como libertador, nem como um curador, mas como um mestre, pelos ensinamentos que ele oferecia, pelas notícias espirituais que ele trazia. E muitos dos seus seguidores se aproximaram de Jesus em virtude dos ensinamentos que Jesus oferecia para os que o seguiam. E esse número de pessoas foi um número até expressivo nos primeiros anos e nos primeiros séculos do cristianismo, que enxergavam em Jesus verdadeiramente o roteiro para que pudessem direcionar as suas vidas. Porém, à medida que esta mensagem ela ia se espalhando, esses espíritos que tinham uma melhor compreensão da mensagem de Jesus, que entendiam de forma mais nítida todos esses aspectos que dizem respeito aos ensinamentos que Jesus nos trazia, eles foram gradualmente se libertando do círculo das reencarnações dentro do nosso planeta Terra. Eles foram ficando com encarnações mais espaçadas, porque não era necessário que essas entidades estivessem dentro da roda das reencarnações de maneira tão intensa pela compreensão daquilo que a mensagem do Cristo nos oferecia. E isso fez com que, de certa forma, os alunos mais rebeldes, os mais ignorantes, os mais endurecidos, os que enxergavam em Jesus outras dimensões que não a de mestre, permanecessem na Terra, fazendo com que nós tivéssemos a sensação de que a história provocou um recuo no entendimento dos homens. Não, 1000 vezes não. A história não recuou, os homens não andaram para trás em termos de evolução. A humanidade não regrediu, é que os melhores alunos deixaram de frequentar essa escola com tanta frequência. E só ficou nós. Só ficamos nós, os endurecidos, os ignorantes, os teimosos, os magoados, os que têm dificuldade de perdoar, os que têm sede de poder, aqueles dentre nós que guardamos a violência no íntimo das nossas almas. Fomos nós que ficamos. Os que eram mais dóceis, os que tinham melhores condições de compreensão, Valdineia Xavier. Nós que não éramos desse tipo, foi que ficamos. Os que eram melhores se desembaraçaram dessa dinâmica reencarnatória e o Cristo alcançou o seu objetivo, que era despertar aqueles que já estariam maduros para um processo de transformação das nossas vidas. Esses partiram do planeta. A humanidade parece que recua e nós ingressamos na Idade Média e esquecemos por completo a essência da mensagem cristã. Os ensinamentos do Cristo ficam soterrados numa leitura equivocada, numa leitura marcada pelo poder, pelo desejo de conversão, pela violência contra os que acreditam de forma diferente, e em virtude desse descolamento nosso da mensagem original cristã, o movimento cristão, e não o cristianismo, mas o movimento cristão se desatrela da mensagem de Jesus
criando uma perspectiva profundamente sombria do que era, na verdade, a mensagem cristã. É o período das perseguições, é o período da intolerância religiosa, é o período das guerras, das cruzadas, em que nós mesmos, nós, não outros, nós, em outras existências, equivocados com relação ao entendimento daquilo que era a vida, mergulhamos a mensagem de Jesus num período de sombras, de trevas. Levantamos a mensagem de Jesus numa mão e na outra desembainhamos as espadas manchadas de sangue e matamos pessoas em nome de Jesus. Em nome da mensagem do amor, nós desenvolvemos o dom de perseguir e matar pessoas. Passamos um período longo perseguindo aqueles que tinham outra fé religiosa diferente da nossa, como os muçulmanos, os judeus, que foram perseguidos, combatidos, mortos, massacrados, como se eles estivessem errados por terem outra fé que não poderia existir. Invadimos sobre os nossos povos aqui da América e destroçamos os incas, os astecas, os maias, desgraçamos suas culturas, tentamos apagar da história todos aqueles que não acreditavam nas mesmas crenças que nós e esquecemos da mensagem de Jesus. Perdemos a conexão com a essência dessa mensagem. E por esse motivo, uma onda de revolta, de ódio, de desamor contra o cristianismo se levanta na Europa durante a Idade Moderna, inconformada com os abusos cometidos em nome da religião que nós fazíamos, que nós cometíamos. E foi desta maneira que nós atravessamos para a idade contemporânea, dentro de uma leitura de negação de tudo aquilo que fosse o espiritual. Nós negamos todas as possibilidades de que o cristianismo pudesse ser uma mensagem interessante para a humanidade. E isso até, Pedro, faz um certo sentido. Por quê? A gente tem que entender por que no século XIX havia tanta rejeição pela religião. É pelos abusos. Nós cometemos abusos demais. Quantas milhares de vidas foram mortas em nome de Jesus? A Europa possui feridas profundíssimas em função daquilo que o movimento cristão praticou por lá. Esta a razão pela qual a literatura espírita fala que a árvore do evangelho foi transplantada para terras americanas. Por que teve que vir para cá, para este lugar do mundo? Estava tão bonitinho na Europa, tanta igreja já construída lá, tão bonitinho. Que vir para cá que não tinha nada. Porque a história do cristianismo na Europa está manchada de sangue. Até hoje, o cristianismo tem dificuldade na Europa de penetrar. As pessoas têm ranço de Jesus. É tão difícil que quando a gente vai levar a mensagem espírita na Europa, nós temos que ter um zelo de como é que a gente coloca Jesus por dentro das nossas exposições. Por quê? Porque eles não gostam. Na Europa, a gente não usa determinadas expressões que a gente usa aqui. Quando a gente, por exemplo, se refere a Jesus como o comandante, Jesus como sendo o chefe do movimento espírita. A gente não usa expressões do tipo porque Jesus deseja que nós nos comprometamos com a mensagem. Não dizemos isso.
porque Jesus está no leme e nos aguarda. Não dizemos isso. Nós não colocamos Jesus como a referência. Nós usamos Jesus como um pensador. Então, tal como Jesus propunha que tínhamos que amar os inimigos, tal como Jesus dizia que temos que amar o próximo. Então, a gente usa Jesus como um pensador, mas não como a liderança. Por quê? Porque o cristianismo cometeu muitos abusos. Há uma dificuldade enorme hoje, e por esse motivo houve um recuo durante o século XIX no entendimento do cristianismo, e o ateísmo avançou sobre a Europa, e a Europa colonizou o nosso continente. Então, nós somos muito influenciados pelo pensamento europeu, agora mais pelo pensamento americano, que tem mais presença sobre nós. Mas a cultura nossa aqui na América, pela nossa colonização, está fundamentalmente ligada à Península Ibérica, né? Os conceitos da Espanha e Portugal são os que formaram a nossa cultura, e nós somos, assim, portanto, herdeiros do pensamento que teve, durante o século XIX, domínio sobre a Europa, que propunha a inexistência de tudo. Não era somente uma rejeição ao chamado cristianismo, mas era uma rejeição a tudo, rejeição a toda a ideia de religião. Nós tivemos um pensador alemão neste período chamado Feuerbach. A gente pouco fala sobre ele em termos de pensadores, não é? Mas ele nasceu no mesmo ano de Allan Kardec, nasceu em 1804. E ele é o grande iniciador dessa onda de rejeição da religião. Ele faz 2 livros. Um no qual ele mostra que não devemos acreditar no cristianismo, porque ele é uma religião de violência, de desequilíbrios, e um outro para questionar a própria religião. São suas obras que vão inspirar os demais pensadores do século XIX a questionarem a ideia de Deus e abrirem, dentro da perspectiva de pensamento para o século XX, de que o homem sem Deus será um homem mais feliz. É aí que está o nosso grave problema. O homem entra no século XX na crença de que ele realmente vai ser mais feliz sem Deus, porque era essa a promessa dos pensadores do século XIX. O homem do século XX será mais feliz porque não terá as peias da religião, não terá mais tabus para seguir, não terá mais dogmas, ele será livre. Está aí o homem livre que o materialismo queria. Está aí a sociedade que o materialismo achou que ele iria construir no século XX. Nós construímos no século XX uma sociedade profundamente doente, extremamente adoecida, e, por conta disso, com graves conflitos existenciais. Nós nunca tivemos, em toda a história da humanidade, um período em que a gente caminhasse sem Deus. Nós sempre tivemos uma forma de nos relacionarmos com a divindade, sempre teve. E agora, nós estamos vivendo um período, desde a Revolução Francesa, de negação de tudo aquilo que seja espiritual. As academias, as escolas de nível superior, elas têm como base a negação de tudo aquilo que seja espiritual. Por quê, hein? Por que é assim? Medo de que a religião volte a assumir o predomínio sobre o pensamento humano e volte a fazer os excessos que fez. Não deixa de ter razão, tá? Não deixa de ter razão, porque realmente a religião abusou quando esteve durante 1564 anos dando as regras do mundo ocidental. É aí que a gente vai perceber como que a nossa humanidade se tornou tão adoecida, como ela está doente. Nós estamos muito doentes hoje, passando por um período muito doloroso, Moniquita, muito doloroso. Nós nunca tivemos tanto adoecimento mental, tanto adoecimento das diversas formas de expressão dos desequilíbrios do psiquismo humano. São muitas as formas.
Cada vez os estudiosos descobrem um novo transtorno, um novo adoecimento da atualidade. É burnout, é síndrome de tantas ordens, nós temos síndrome de borderline, nós temos problemas de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno opositor desafiador, transtorno do estresse pós-traumático. São tantos os nossos adoecimentos, sem falar do vazio existencial, desse grave problema que aumenta as taxas de suicídio, que aumenta os dramas, o sofrimento da criatura humana, fazendo surgirem os fenômenos de automutilação, os fenômenos de rejeição da própria vida, de ruptura com a realidade, dos exotismos que muitas vezes aparecem na nossa sociedade, e toda uma quantidade imensa de transtornos que estão assumindo a sociedade do presente. Cada semana eu me surpreendo na internet com uma moda nova. Então, as pessoas movidas pela ansiedade, fugindo da vida adulta pelas várias portas de escape, cada vez buscando uma estratégia diferente de fugirem à natural condição de funcionalidade que a gente precisa ter na condição humana. Tudo por quê? Porque nós não temos diretriz, nós não sabemos para onde ir, nós não temos uma bússola, nós estamos perdidos. Mas sabe por que nós estamos perdidos? Porque nós quebramos a bússola lá no século XIX. Nós tínhamos a bússola, mas nós quebramos e dissemos, eu vou seguir sem bússola. Então vai, meu, quebra a bússola e vai. E experimenta enfrentar o mar alto sem instrumentos de navegação. Experimente andar pelos mares encapelados, ouvindo o cantar das sereias que nos chamam para as pedras e que destroem as naus que tentam atravessar as corredeiras. Experimentemos andar dentro da noite escura, sem estrelas, sem bússolas e sem instrumentos, querendo guiar a nossa nau na noite sem estrelas. Não é possível caminhar sem um roteiro. A humanidade está perdida porque ela desistiu de usar os seus instrumentos que nos foram oferecidos tantas e tantas vezes para que a humanidade não se perdesse. E entre esses diversos instrumentos que a gente tem para que consigamos nos guiar na vida, nós temos um excelente instrumento, que é o Evangelho de Jesus. E muitos dirão, nem me fale de Evangelho, nem me fale disso, porque esta mensagem é uma mensagem de violência. Onde? Onde? O Evangelho não tem nenhuma mensagem de violência, só de amor. Nós é que corrompemos esta mensagem e tentamos apresentá-la como se ela fosse uma mensagem de violência, mas ela nunca foi. Nós precisamos, na verdade, retornar à mensagem original de Jesus. E hoje, depois de toda essa desconstrução do pensamento cristão, nós temos uma chance maravilhosa de retomarmos as obras que trazem o pensamento de Jesus, os chamados evangelhos, para verificar o que eles trazem lá dentro. Retirando todas as capas que nós colocamos sobre ele, as camadas de liturgias, de paramentos, de tantas formas exteriores de culto, para nos aproximarmos do conhecimento espiritual que esta mensagem possui. O que é que, de fato, a mensagem de Jesus apresenta? Então, a gente, para fazer isso,
nós precisamos, Cristiane, fazer um processo de desconexão da mensagem de um Cristo crucificado. Cris, mãe da Marluce e do Arthur, nós precisamos fazer uma desconexão desse Cristo na cruz, desse Cristo muito distante de nós, cheio de palavras de efeito, cheio de frases ligadas com dogmas, essa deificação de Jesus. É preciso despí-lo de tudo isso para apresentá-lo como ele verdadeiramente é, diante de uma sociedade doente, de uma sociedade enferma. E foi exatamente pelo fato de nós termos uma sociedade tão enferma, tão doente, tão marcada por conflitos da atualidade, que Joana de Ângeles, no ano de 1989, Daliane, 1989, iniciou para nós uma sequência de 16 obras que compõem a chamada série psicológica, que é um tratado de terapia para todos nós, oferecendo aos nossos corações uma releitura do Espiritismo como uma proposta terapêutica associada ao Evangelho de Jesus, mostrando o quão terapêutico o Evangelho do Cristo é. E para isso, ela vai ressignificar Jesus não como Messias, não como o curador, não como o Filho de Deus, não como o próprio Deus, nada disso. Joana vai apresentar Jesus como o terapeuta divino. O que significa ser o terapeuta divino? É uma definição fantástica, porque ela cabe bem nesse mundo convulsionado que nós estamos. Imagine a Europa, que não quer saber de Jesus, e você dizer, Jesus é o Messias, não quero saber dele. Não, Jesus é o Filho de Deus, não quero saber disso. Ela tem a aversão a todas as questões religiosas, e Joana oferece um Cristo lindo, porque ele é um terapeuta. E isso vai aparecer na obra Jesus e Atualidade, que é a primeira das obras da série psicológica. E muitas pessoas dizem assim, mas por que esse livro é da série psicológica se ele nem é parecido com os demais? Dá a sensação de que o primeiro volume da série psicológica é o Homem Integral, porque ali tem realmente uma leitura sociológica muito interessante. Mas é este aqui, o volume 1 da série. Por quê? Porque este aqui é o momento no qual a gente vai perceber a ressignificação de Jesus como o terapeuta. E por que ele é o primeiro da série? Porque você vai fazer um tratamento terapêutico. A série psicológica é um tratamento terapêutico à luz do Espiritismo. Mas quem é o terapeuta, hein? O terapeuta é Jesus. Então, se o terapeuta é Jesus, eu tenho que apresentar um currículo do terapeuta. Então, o primeiro volume é o cartão de visita da terapia. Quem é Jesus? Vou te apresentar. Quem é o terapeuta que vai cuidar de você? Quem é que vai, efetivamente, ser o teu cuidador e vai te orientar para a resolução dos teus conflitos existenciais, das tuas dores emocionais. E, surpreendentemente, este livro, Jesus e Atualidade, ele faz o seguinte, o livro faz a seguinte coisa, ele pega um conflito da atualidade e conjuga com uma passagem do Evangelho, mostrando o quão atual Jesus é como terapeuta das nossas vidas. Então, por exemplo, nós temos, digamos, um conflito grave na atualidade, depressão. E a gente pergunta, Jesus propõe o quê para a depressão? O que ele propõe? Está lá no Evangelho de Lucas, quando ele diz, Evangelho de Mateus,
Vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então ele vem propor uma terapia para nós através da proximidade com ele. Mas essa proximidade com Jesus não é uma proximidade física do tipo, vem para cá, que eu boto meu manto e te cubro e você não vai sofrer. Não é esse sentido. É uma proximidade ideológica com Jesus. Aproxima-te de mim ideologicamente. Como é que eu vou tirar o fardo das tuas costas? Eu não vou tirar da tua e colocar na minha. Eu vou te ensinar a fazer com que o teu fardo seja leve. E por que o nosso fardo é pesado? Meu fardo é pesado porque eu tenho mágoa, eu tenho ódio, eu tenho ressentimento, eu guardo muitas coisas no meu coração, eu não consigo perdoar as pessoas. Então é pesado na minha costa. Então vem a mim, todos que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Eu vou aliviar dizendo, larga, faz isso não. Guarda mágoa não, minha filha. Faz isso com você. Você vai sofrer, não faça isso. Então é esta releitura da vida que permite com que nós tenhamos uma vida mais suave. A proposta do Cristo como terapia é muito semelhante à que os terapeutas estão colocando, só que eles não têm a leitura espiritual. Então eles falam, não, você não pode guardar mágoa do seu pai, não pode guardar mágoa da sua mãe. É a mesma proposta terapêutica que o Cristo nos oferece. Nós vamos deixar de enxergá-lo como um ser divinal e vê-lo como o terapeuta que veio para oferecer à criatura humana a possibilidade de quebrar as algemas do nosso processo de sofrimento. Então, nessa primeira dor que a humanidade apresenta, que é a depressão, a tristeza diante de uma história infeliz que a gente tem, o Cristo veio e nos ofereceu como ensinamento que nós fôssemos até ele, porque ele iria tornar o nosso fardo suave. Agora, você vai tornar se você quiser, porque ele não vai tirar das costas, ele vai dizer, olha, você quer que o fardo seja leve? Você tem que se auto-perdoar, você tem que perdoar os outros, você tem que mudar de vida, você tem que ter uma outra forma de viver. Quando eu faço essa releitura, fica leve. Fica leve por quê? Porque eu ressignifico o que é importante para a minha vida. Quando eu quero ter tudo e ser tudo, ai, como eu sofro miseravelmente. E o nosso terapeuta divino vem e diz, calma, eu tenho uma proposta para você. Nós temos muitos dramas nas nossas histórias de vida. Uma das histórias tão comuns que a gente tem é o abandono. Quantos de nós não temos histórias de abandono nas nossas vidas? História de abandono de pai, abandono de mãe, abandono do cônjuge, abandono de filhos. A sensação do abandono é terrível. E muitos de nós vivemos amargurados quando nós nos projetamos no fosso da identificação de que somos seres abandonados, infelizes e desgraçados. O que propõe Jesus para aqueles que se encontram abandonados, sem perspectiva? A proposta do Cristo é que nós descobramos o valor do outro. Porque na medida em que eu descubro o valor do outro e me preocupo com a chamada caridade, que é o amor ao próximo, eu esqueço da minha própria dor, eu esqueço do meu próprio sofrimento. E a partir desse nosso movimento de descolamento da minha condição de sofrimento, eu descubro que eu sou útil aos outros. Então, o que propõe a doutrina espírita em cima do pensamento de Jesus? Que façamos a caridade. Que nós elejamos a caridade como a estratégia terapêutica para as nossas vidas, conforme Jesus nos propunha, nos ensinando que precisamos de verdade fazer um movimento de ruptura com essa forma amargurada de viver,
com este processo que pode nos jogar na depressão, que pode retirar de nós a alegria da vida. Então, se eu vivo uma história de depressão, vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos. Se eu tenho histórias de abandono, pratique a caridade, saia do casulo do seu sofrimento e vá ao encontro do outro. Libertemo-nos das nossas dores, cuidando da dor do outro. O melhor remédio para cicatrizar as nossas feridas é colocando o remédio na ferida dos outros. Quando eu coloco algum tipo de medicamento na ferida das outras pessoas, eu automaticamente estou promovendo um processo de cura em mim mesmo. E essa é a terapia que o Cristo nos propõe. Veja como isso é salutar, como isto é moderno, como isto é revolucionário para curar as nossas vidas. Mas não são só essas duas dores, são 7 dores que o Cristo nos ajuda a curar. A terceira das dores que a gente tem é a dor da violência. Nossa! Eu fui humilhado. Eu fui infelicitado. Alguém me prejudicou, me pisou, me humilhou, mentiu, me caluniou, me destruiu. E nós queremos que a solução para isso seja a vingança, tá? Vai pagar pelo que fez. Fez coisa errada, eu vou me vingar dele. Só que a vingança, ela não resolve o problema da criatura. Além de nos adoecer nesta existência, ela compromete o nosso futuro espiritual nas próximas encarnações pelo atrelar das nossas histórias de vida com aqueles que a gente odeia. Então, eu odeio tanto uma pessoa que acabo renascendo do lado dela. Olha que coisa! Eu quis tanto ficar longe dela que eu odiei. E aí, eu atrelei a minha história com a dela. O que propõe Jesus diante dos fenômenos da violência, da agressividade e das múltiplas formas que a gente tem de se sentir injustiçado diante das coisas? A proposta revolucionária de Jesus é o perdão. E muitos poderão dizer, você está doido de perdoar? Mas é a única forma de nos desconectarmos dos nossos chamados inimigos. Não tem jeito. Se não houver o perdão, a chance de reencontro aumenta muito, tá? E para que a gente não tenha que passar pelo dissabor de ter dentro do nosso grupo familiar alguém que é inimigo do passado, melhor aproveitar o agora e promover o perdão desde este momento. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, ou seja, cara, te reconcilia enquanto você está junto com ele. Porque se você não se reconciliar agora, meu amigo, a lei de causa e efeito vai cobrar. E você necessariamente terá que prestar contas de todas essas questões espirituais que vão ficar pendentes. É Jesus, o terapeuta divino, oferecendo mais um remédio para as nossas dores, para os nossos conflitos existenciais. Uma quarta dor da atualidade e para a qual Jesus também tem o seu antídoto é o fenômeno mais comum hoje nos consultórios dos terapeutas, a ansiedade. Uma coisa tão moderna, né? Tão moderna. Ansiedade é tão novo isso. Será que Jesus tem alguma coisa sobre ansiedade? Mas tem. Jesus dizia, olhai os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um só deles. Olhai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, no entanto, vosso Pai as alimenta. Não valei vós mais do que as aves? Portanto, não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nós estamos vivendo uma sociedade movida pela ansiedade, Pedro.
Por que que existe tanta ansiedade na nossa sociedade de hoje? Por que tanto problema? Por que tanta ansiedade? A ansiedade, Naira, é fruto do medo. M-E-D-O-D-O, medo. É o medo que produz ansiedade. E de onde vem o medo? Das incertezas sobre a existência de Deus. Mas um prejuízo que o ateísmo trouxe para nós, ele isolou Deus das nossas vidas e nos encheu de medo, de pavor, porque nós não temos confiança no amanhã, e essa incerteza do amanhã produz medo, e o medo gera ansiedade. Nós somos hoje uma sociedade que tem mais ansiosos do que depressivos. E isso é muito ruim, a gente viver uma história onde as nossas vidas estão tomadas, querida Jussara Corne Gold, estamos tomados de ansiedade por conta do medo decorrente da descrença, fruto desse aprisionamento de Deus dentro das nossas vidas. E o Cristo terapêutico vem e diz: não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Meu Deus do céu, para que querer todos os bens da terra se existe uma vida amanhã, se existe um amanhã para todos nós, se existe a imortalidade? Porque essa ansiedade tão grande nas questões que dizem respeito à nossa vida. O Filho do Homem não tinha sequer uma pedra onde reclinar a cabeça, mas eu quero ter tudo. Eu quero ter carro, casa, família, toda bonita, meus filhos tudo formado. Eu quero... Gente, é muito bom a gente buscar as coisas, mas eu não posso enlouquecer se eu não tenho. Tem gente que quer até marido bonito, vê se pode. Tem condição um negócio desse. Então a pessoa quer ter o corpo perfeito, a casa perfeita, o carro perfeito, tudo perfeito. Por quê? Porque a vida veio toda para o presente, por isso está todo mundo apavorado, desesperado, querendo ser rico, famoso, ter dinheiro, ter tudo, porque acha-se que a vida é somente esta. E o Cristo diz: não, existe uma outra vida além. E assim, um renascer, morrer, não é o fim. Então, essa releitura da vida, ela é fundamental para que eu não me desespere. Se eu sei que tem uma vida no além, que tem uma outra conformação que diz respeito ao amor que eu vivi, eu até vou buscar as coisas da terra. Vou querer minha casa, meu carro, minha casa, minhas coisas, claro. Mas eu não vou ficar desesperado para que tenha a casa mais bonita, o emprego mais. Não há necessidade de tanta coisa. E a ansiedade, evidentemente, vai diminuir. Um quinto problema que a gente tem na atualidade, um grave problema hoje que tem sido motivação de muitas dores e de adoecimentos familiares, é o chamado vazio existencial. As pessoas não sabem por que vivem, não sabem por que... Eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que eu nasci. Então, se eu morrer, não vai fazer falta para ninguém, então eu vou me matar. Então, a ideação suicida, carreada pelo vazio existencial, motivado pela descrença, a percepção de que eu não sei por que vim, sou fruto de uma coisa que é um resultado de um acidente biológico. Não é verdade. Nós não somos um acidente biológico, pelo amor de Deus. Nós somos fruto de uma inteligência. Olha a inteligência do seu organismo. Isso não pode ter sido criado por obra do acaso, pelo amor de Deus, gente. Olha a engenhosidade do organismo que a gente veste. Olha só, você surgiu de uma única célula, e esta célula foi se multiplicando, gerou o corpo que você tem, até o buraquinho para sair a lágrima. Veio nesse código genético. Caramba, como é que pode ter tanto detalhe num corpo desse? Meu Deus, as coisas mais minúsculas do nosso organismo estão naquela célula. Quem orienta isso? Leon Denis, no livro Depois da Morte.
Comenta conosco que, na verdade, se a vida fosse obra do acaso, a vida não seria tão abundante no planeta, ela não teria tanta vida dado certo. O fato de ter tanta vida dado certo é só de ter uma mão invisível e inteligente por trás. Olha quantas espécies de pássaros, de insetos, de mamíferos, de répteis. Meu Deus, quanta diversidade de vida, tanto botânica como zoológica, quanta vida animal e vegetal. Cara, se tem tanta vida que deu certo, não pode ser obra do acaso. Senão eu teria um monte de acidentes e apenas um ou dois que tivessem dado certo. E mesmo que desse certo, não teria essa engenhosidade que a gente tem. Então, o que propõe Jesus diante desses processos de crescimento das taxas de suicídio, que são resultantes do vazio existencial, Jesus vem nos falar de Deus, Pai, de um Pai amoroso, misericordioso, que acolhe o filho pródigo, que nunca rejeita ninguém, que tem todo o amor do mundo com aqueles que erram, que está sempre disposto a acolher de volta o filho que se arrepende. Esse Pai que nunca cessa de nos cuidar. E ele ressignificou o sentido de Deus, porque, olha, não querendo falar mal de ninguém não, tá? Mas foram muitos os reveladores. Eu encheria 2 mãos minhas. É Krishna, é Buda, é Sócrates, é Orfeu, Hermes Trismegisto e, meu Deus, mais um monte de gente. Nenhum deles chamou Deus de Pai. Pode procurar. Nenhum disse que Deus era o Pai. Eles deram várias definições. Pai mesmo. Ó, Jesus que chamou, ó, para trazer ele mais próximo de nós, para que nós nos sintamos dentro desse sentimento de filialidade. Olha que terapeuta lindo, que coisa linda. Ele diz, você tem um pai que te cuida. A gente hoje, quando estuda sobre ideação suicida, e vai pegar o pensamento de Erickson, que nos fala sobre a necessidade de nós cuidarmos das pessoas e aceitarmos as pessoas como elas são para que elas não se suicidem. É isso que Jesus dizia. Tá, e daí? E daí? Que mal que tem? Você é o filho pródigo? Eu te recebo. Você é um publicano? Eu te recebo. É uma mulher de má vida? Eu te recebo. Olha que terapeuta você tem, pelo amor de Deus. Olha o poder que o Evangelho possui de transformar as nossas vidas. Um sexto adoecimento que nós possuímos dentro da nossa sociedade é o medo. Por que a gente tem tanto medo? Qual é a razão do medo? Porque eu não sei as leis espirituais. O medo é resultado do desconhecimento, sabia? Quando eu não conheço, eu tenho medo. Então, a gente, quando vai fazer uma coisa que nunca fez, tem medo. Não, pega esse carro aí. Não, eu tenho medo de bater, tenho medo de... Não, vai. Na medida que você vai dirigindo, vai se habituando, vai perdendo medinho. Então, é o conhecimento que combate o medo. E é por isso que o Cristo nos propunha que nós viéssemos para conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do medo. Do medo. Nós somos tomados pelo medo porque não sabemos o que somos, não sabemos que somos espíritos imortais, não sabemos que Deus cuida das nossas vidas, não sabemos que o nosso destino é a felicidade. Por isso somos infelizes, medrosos. E aí o medo nos empurra na direção da ansiedade. Veja como o Cristo terapêutico vem nos dizer, cara, conhece. Hoje as terapias mais modernas falam que tem que fazer o autoconhecimento. O que é isso, pelo amor de Deus, se não conhecer? E o Buda, que dizia que não existe felicidade sem conhecimento espiritual. Se você não souber que você é uma alma imortal que está a caminho da felicidade, sujeito à lei de causa e efeito pelas várias encarnações, você não conseguirá se libertar do sofrimento. É o conhecimento que liberta a criatura humana do processo de sofrimento. E o Cristo reafirma o pensamento do Buda ao nos falar em João 8,32.
Conhecereis a verdade, e a verdade libertará as vossas almas. E como sétimo e último adoecimento que a humanidade hoje possui, Pedro, nós temos o desamor. Uma sociedade esfacelada pelo desamor. Famílias esfaceladas pela falta de amor. Abandonos das relações, desistências dos nossos afetos, desistência dos nossos próprios sonhos, desistência de tudo pelo desamor. Deixamos as pessoas pelo meio do caminho. Não conseguimos fazer as coisas progredirem e achamos que o desamor é a melhor forma de sermos felizes. Não, larga para trás, larga para trás. Solta e deixa aí para você. Tem umas assim, amiga, larga, amiga, você tem que amar você. E aí, solta para trás. Quando as relações, evidentemente, não são aquelas que estão produzindo violência e nos adoecendo, mas aquelas que a gente pode ainda lidar com elas, no propósito de nós sermos mais felizes, a gente não pode deixar as oportunidades passarem. E o que propunha Jesus para os casos de desamor? Evidentemente, a proposta do Cristo era o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, a si mesmo. Uma doutrina toda de amor, que nos faz revisitar o Messias, que ao invés de ser um libertador de corpos, um libertador definitivo de almas. Que ao invés de ser um curador de corpos, um curador definitivo das nossas almas. Esse é o Cristo que a doutrina espírita nos propõe e que apresenta um poder absurdo de transformação das nossas vidas. Aproximemo-nos do Jesus, o terapeuta divino, e conheçamos o poder extraordinário de transformação que o Evangelho tem para produzir em nossas vidas a libertação definitiva e a felicidade real que nós tanto buscamos. É isso aí, Jorge Alahá. Nossa gratidão imensa a você pela sua mensagem lúcida, esclarecedora, para a nossa reflexão nessa manhã. Muito útil e veio realmente de encontro às nossas ansiedades, né? Jorge Alahá, tivemos muitos companheiros acompanhando a nossa live dessa manhã, vários lugares do Brasil, mas eu gostaria de destacar a Fátima Rabelo, nossa amiga desde o Pinga Fogo de Rondônia, anos atrás, lá de Aracaju, e a nossa queridíssima amiga Jussara Korngold, secretária-geral do Conselho Espírita Internacional. Que alegria tê-la aqui acompanhando, a nobre trabalhadora de Jesus, nos acompanhando aqui na nossa live de hoje. Jussara estará à frente em outubro, na primeira semana de outubro, no Uruguai, em Ponta del Este. Ponta del Este. No Congresso Espírita Mundial, tá? Vai ser no Uruguai. Correto. E ainda ontem, o Hélio, lá da FEB, nos dizia que as inscrições continuam abertas até o dia do encontro. Tá? Então, nossa gratidão, amigo. Dada o horário, aí no Brasil já passou do meio-dia, apesar que você está em Rondônia. Sim. Então, mas os companheiros que nos acompanham lá no centro-sul do país já ultrapassou o meio-dia. Nós vamos para a nossa prece de encerramento, que eu vou pedir para fazer a nossa prece. Gratidão a todos que estiveram conosco nessa manhã. Coração cheio de alegria por mais uma live patrocinada pela nossa Federação Espírita de Rondônia. Com você, meu amigo Jorge Alahá, prece final. Vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre querido,
Perdoa as nossas inúmeras falhas no trato com a tua mensagem e os tantos equívocos que cometemos na tentativa de divulgar a tua mensagem, mesclada com as nossas imensas imperfeições. Equivocados, Senhor, nós nos perdemos na tentativa de divulgar aquilo que tu eras e contraímos assim débitos imensos em função das múltiplas formas erradas que nós escolhemos para divulgar os teus ensinamentos. É por isso que hoje, retornando mais uma vez ao mundo físico e tendo a oportunidade que tu nos concedes de revisitar os teus ensinamentos pela mensagem espírita, nós queremos te rogar, Senhor, não deixa que nos equivoquemos mais uma vez. Ajuda-nos para que, diante da posse dos conhecimentos espirituais, nós consigamos nos despir de toda violência, de toda rigidez, de toda intolerância e simplesmente amarmos, Senhor. Adoça os nossos corações para que nós aprendamos a amar de verdade, a confiar em Ti e a desenvolvermos a serenidade de espírito diante dos desafios enormes que a vida nos apresenta. Que as dores dos momentos que atravessamos na transição planetária, que as múltiplas dificuldades no lar, na vida de sociedade e os nossos conflitos íntimos mais profundos não roubem de nós a certeza de que tu estás conosco. Ajuda-nos, ó Mestre, para que hoje, tendo a chance de lidarmos com a tua mensagem mais uma vez, nós saibamos interpretá-la de maneira efetiva em todos os espaços que tu nos concedes, no lar, no trabalho, na rua e na própria casa espírita. Dilata as nossas percepções espirituais para que sejamos amor, para que sejamos concórdia, para que sejamos entendimento e não mais a rigidez, a intolerância, mas que os nossos corações se encham da vontade de verdadeiramente mudar e que o teu evangelho se converta na solução terapêutica para as nossas almas. Que nós quebremos o círculo vicioso do desejo do poder, da empáfia espiritual, da vaidade do conhecimento, para sermos humildes servidores de tua causa, nos desalojando dos espaços que nos acostumamos a ficar, mas sendo indivíduos simples, despidos das nossas pretensas vaidades, mas verdadeiramente querendo ser teus servidores leais. Que as tuas bênçãos, Mestre querido, estejam sobre os nossos corações cansados de tanta dor e que a graça da tua misericórdia nos encha de coragem para os desafios da hora que atravessamos, para que as dores do mundo não enregelem os nossos corações. Dá-nos assim, Senhor, a tua bênção divina e engrandece-nos o espírito para que nunca nos falte a certeza de que tu te encontras no leme das nossas vidas, auxiliando-nos a cruzar o mar das grandes provas, na certeza da nossa imortalidade e de que tu estás conosco até a consumação dos séculos. Gratidão a você, Jorge Alahá, a todos que nos acompanharam nessa manhã. Um beijo no coração, que a paz do Cristo permaneça com cada um. Até domingo que vem, se Deus quiser. Bom almoço a todos.